E hoje nós vamos para uma aula de expansão marítima, para entender como é que foram que espanhóis, portugueses chegaram no nosso continente, principalmente os portugueses no Brasil, né? Essa expansão marítima está relacionado tcharam, a esse mapa que eu fiz aqui para vocês. É uma tentativa de mapa, né, gente? Aqui, ó, continente europeu. Aqui, separando a Europa do continente africano, o mar Mediterrâneo. Aqui, ó, mar Mediterrâneo. Esse mar, ele já estava dominado por vários povos na história. No momento da expansão marítima, olha aqui comigo, ó, cidades aqui do norte da Itália monopolizavam as rotas mediterrâneas e não queriam que outros navios de outros povos navegassem por aqui. Então, Portugal, Espanha, tiveram que se lançar para outras direções de navegação e vão vir aqui, nesta região que eu estou passando o dedo, que é o Oceano Atlântico. Essa expansão para o Oceano Atlântico é o que a gente chama de expansão marítima. Que época que a gente está, Abel? Nós estamos no século XV. A primeira expansão marítima, vou pôr no mapa, ela tem data de nascimento e a gente vai conhecer. Para nós conhecermos essa expansão, a gente vai falar de Portugal e do pioneirismo, de como Portugal fez, ó, muito primeira expansão marítima antes das outras nações. Por quê, Bel? Vamos entender? Tudo começa com a formação, com esse contexto de formação de Portugal que eu coloquei aqui. Que época que nós estamos agora? Voltamos um pouco antes da expansão marítima e estamos lá no século XII, quando começa uma guerra de reconquista. O que é isso? Vamos de novo para o mapa. Essa região aqui, que eu estou marcando, é a região do atual país Portugal. Essa região foi conquistada na Guerra de Reconquista por grupos aqui, ó, do norte, olha aqui, ó, do norte da Península Ibérica, que é esta península aqui. Esses grupos do norte da Península Ibérica vão expulsando os muçulmanos e reconquistando áreas da Península Ibérica para os grupos cristãos. A primeira área, repito, vai dar origem a Portugal. Que ano que a gente está? Vou pôr aqui. 1139, século XII. Abel, então aí nasceu Portugal? Vixe, bastante chão. Nasce um território, mas ele precisa ter um rei, ter uma estrutura de defesa, e tudo isso demorava na Baixa Idade Média. Então, para formar Portugal, a gente começa a conhecer a primeira dinastia que comandou essa região, que era a dinastia, vou pôr aqui, ó, Borgonha. A dinastia de Borgonha, ela foi a primeira e ela tinha muitas relações com a nobreza, porque eles estavam se defendendo dos muçulmanos, de outros grupos. Só que a dinastia de Borgonha, ela era muito próxima, vou até mudar o giz para vocês verem, ó, muito próxima daqui, da Espanha, que eu coloquei um E, que era dominada pelo grupo, né, pela família de Castela. Essas regiões, elas brigavam muito por território, e muitos portugueses tinham medo da família Borgonha se aliar e se juntar aos castelhanos, aos espanhóis. É aí que aparece, olha aqui, olha aqui, olha aqui, a outra família Avis. A família Avis vai se reunir com alguns grupos nobres, mais alguns grupos de burgueses, e vão começar uma guerra chamada de Revolução de Avis. Quando estamos? 1383 e acabou em 85. Essa Revolução de Avis, aí sim, nós temos coisas importantes a considerar. Rei vai fazer acordos com a burguesia, mais acordos com a nobreza e, claro, com a bênção da igreja cristã, e eles vão dominar o poder português. Essa revolução entrou para a história
como um momento muito único da primeira, olha aqui, primeira centralização do poder. Essa centralização ela é marcante para que Portugal se lance na expansão marítima a partir de então. Bom, então, Bel, você tem que entender que nós estamos no momento, né, aqui alunos, preocupados em entender esse mapa, essas informações, mas vamos fazer um resuminho do que eu falei até agora? Quais são esses interesses em jogo da expansão marítima e da formação de Portugal? Vamos lá? Primeiro interesse, nobreza. Ela não quer se aliar à Espanha. Segundo grupo, burguesia. Qual é o interesse dela? Interesse mercantilista, lucratividade. Ela quer apoio do rei para se lançar no mar, para aumentar o comércio, para agilizar sua movimentação financeira. O próprio rei, que da família de Avis queria o poder, o status de ser a coroa portuguesa, e, por fim, o interesse do clero, da igreja cristã medieval, que nesse momento apoia a família Avis para também estar ao lado no poder. Bom, com esses 4 interesses em jogo, a burguesia pega um barquinho e se lança para o Oceano Atlântico. Aqui, de Lisboa, está vendo aqui esse ponto bem marcado? De Lisboa vão sair muitos e muitos navios em direção a várias regiões. Para onde que eles vão primeiro? Para cá, acompanha comigo. Sai daqui e vem para cá. Viu a ponta da minha seta? Norte da África. Chegaram aqui, vou pôr a data, 1415. Que data é essa? Olha aqui que bonito. Juntando, juntando, juntando. Início da expansão marítima. Oficialmente ela começou em 1415, com a conquista de Ceuta, que é uma região no norte do continente africano. E, a partir daí, Portugal vai continuar dominando a África. Por quê, Bel? Por quê? Quais são as justificativas desse pioneirismo português? Vamos entender? Primeiro eu falei, mas é bom repetir. A centralização política ela é fundamental. Fundamental para a expansão marítima. Nenhuma nação saiu para essa aventura no oceano sem estar com o Estado centralizado, consolidado, forte. Então, Portugal fez isso primeiro, se lançou primeiro. A Espanha foi o segundo e se lançou depois de Portugal. Então, primeira justificativa, centralização do poder. Segundo, dá uma olhada no tamanho do litoral português para o oceano. Essas condições geográficas fazem com que Portugal tenha muitos portos. Esses portos vão ser usados tanto para pesca marítima como para expansão marítima, tá? Terceira coisa, aqui em Portugal já tinham, né, experiência com navegação no oceano, porque eles pescavam. Esses navios vão ser cada vez maiores e se lançar para os oceanos. Então, a experiência portuguesa seria a minha terceira justificativa do pioneirismo português. Mas tem mais. Tecnologia do século XV, né, gente? Tecnologia do século XV, né? É diferente da do século XXI. Os portugueses tinham bússola, os portugueses tinham astrolábio, e tem uma tecnologia intelectual muito importante a considerar. Eles sabiam do heliocentrismo. Eles já acreditavam que a Terra ela era redonda, que ela girava ao redor do Sol, e tudo isso fazia com que os marinheiros portugueses talvez não tivessem tantos receios dos mares como os de outras nações que não acreditavam no heliocentrismo. Então, tudo isso são justificativas. Para terminar, polêmica histórica. Existiu uma escola chamada Escola de Sagres. Vou botar o nome dela aqui, Só que nós não temos comprovações do prédio dela, como uma estrutura física, arquitetônica. Mas existiu um espaço, principalmente nos portos portugueses, de troca de experiência, que é o que eles chamavam de Escola de Sagres. Eles dividiam mapas, informações, um marinheiro ajudava o outro a construir o barco, as experiências náuticas eram compartilhadas, e essa Escola de Sagres, ela é, sem sombra de dúvida, uma exclusividade da história portuguesa, que fez com que os marinheiros portugueses se lançassem no mar com, digamos, mais aventura e desbravamento do que outros povos. Certo? Bom, passado esse momento, nós dominamos essas áreas no Oceano Atlântico.
Portugal vai continuar o seu processo, vai continuar pioneira e vai fazer o que a gente chama, e eu vou pôr aqui, que é o périplo africano. O que é isso, Bel? O périplo africano foi o domínio desse litoral africano voltado para o Oceano Atlântico. Portugal dominou aqui, ó, em 1415, Ceuta, mas depois dominou Cabo Bojador. E aí, conforme passam os anos, Portugal chegou até o extremo sul do continente africano, que é onde nós temos o Cabo da Boa Esperança. Só que demorou, viu? Se a primeira conquista aqui no norte da África foi 1415, lá embaixo, o Cabo da Boa Esperança só foi dominado em 1488. Então, esse grande intervalo de tempo marca o périplo africano, conquistas portuguesas no continente africano.